Vovô desabou ao contar o segredo que guardou sobre o avô que transformou sua vida para sempre. Zuleide estava ali, balançando-se em sua cadeira de madeira na varanda, onde o sol acariciava suavemente suas mãos enrugadas. Mas aquele calor todo não aquecia seu coração. Seus olhos, cansados, mas determinados, perderam-se em pensamentos que doíam, como aquele dia em que aprendeu sobre a violência que assolava seu lar e a perda devastadora de sua mãe, Aparecida, que a vida lhe tirara tão cedo. O passado a perseguia como uma sombra que nunca a abandonava. Agora, aos 68 anos, ela se via transformada de uma vítima em uma advogada respeitada, lutando para proteger mulheres e crianças que, como ela, haviam enfrentado horrores. Mas hoje era diferente. Com um aperto no peito, Zuleide revirava antigos documentos da família. O suor escorria por sua testa ao deparar-se com cartas amareladas que traziam um segredo aterrador. Algo sobre seu pai, Valmir. Valmir, o homem que sempre fora um. O calor do sol contrastava brutalmente com a frieza que se instalava em seu coração. Os olhos de Zuleide giraram em busca de respostas, mas a única certeza que tinha era que precisava enfrentar seus fantasmas. Havia algo na história de Valmir que, há muito esquecida, poderia mudar tudo o que conhecia sobre sua família. O que havia de tão horrendo que justificasse sua ausência? A ideia de que seu pai poderia ser uma criatura monstruosa a fez tremer. O nó em sua garganta se apertou. Ela nunca havia pensado que um dia estaria prestes a investigar uma história tão perturbadora. Em meio a memórias de dor e lutas, Zuleide sentiu um impulso crescente de descobrir a verdade. A pergunta ardente ecoava em sua mente. O que realmente aconteceu no passado que mudaria tanto a vida de Valmir quanto a dela? Enquanto as folhas amareladas tremulavam em suas mãos, ela percebeu que cada palavra escrita ali tinha o poder de transformar não apenas seu entendimento do passado, mas também seu futuro. Zuleide respirou fundo, ciente de que, independentemente do que viesse à tona, ela não poderia se esquivar. Era hora de encarar a verdade, não apenas sobre Valmir, mas sobre si mesma. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão que envolvia Zuleide se intensificava como um fio prestes a romper. Os documentos em suas mãos pareciam vibrar com uma energia estranha. Cada palavra que ela lia a leve. Então, um estalo na porta da frente fez seu coração disparar. Zuleide ergueu a cabeça, os olhos arregalados. Era sua neta, Lúcia, a única que ainda a visitava frequentemente. A expressão dela estava carregada de emoção. Vovó, preciso falar com você. É grave. O tom de urgência na voz da menina a congelou em seu lugar. Ela sabia que Lúcia tinha apenas 20 anos, mas a determinação em seu olhar parecia velha e pesada, como uma carga que não deveria pertencer a uma jovem. Zuleide assentiu lentamente, gesticulando para que ela se aproximasse. O que aconteceu, meu amor? Lúcia respirou fundo e Zuleide percebeu que a neta estava pálida. Descobri algo sobre o meu pai e sobre você e seu pai, Valmir. O mundo parecia girar. O que você sabe sobre Valmir? As palavras saíram apressadas, um eco do seu pânico interno. Eu fui investigar.
Você sempre falou que ele foi um mistério, mas eu encontrei um diário. O diário do meu avô. Ele estava escondido no sótão. Lúcia hesitou, a voz trêmula. Tem coisas horríveis lá, vovó. Ele não era apenas ausente. Ele fez coisas terríveis, coisas que envolveram a sua mãe. Zuleide sentiu um nó apertar em seu estômago. O que exatamente está escrito nesse diário? Ele estava envolvido com gente muito perigosa e revelou que sua mãe sabia de tudo. Ela tentou proteger você e a família, mas... Lúcia se calou, o medo refletido em seu olhar. Quando finalmente continuou, as palavras foram como facadas. Ela falou sobre um acidente, um incêndio, e vovó dizia que seu pai nunca esteve realmente longe. Ele era parte daquilo, parte da dor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Zuleide sentiu sua mente girar. As peças começaram a se conectar de uma forma que ela nunca imaginou. O que isso significa? Ela mal conseguia falar. O que meu pai tinha a ver com a morte da minha mãe? Eu não sei, mas ele estava em contato com pessoas que não deveriam. E parecia que sua mãe estava tentando sair disso, mas eles nunca deixaram. Está tudo lá, vovó. Lúcia falava rápido, mas o desespero na sua voz era claro. Eu não sabia como te contar, mas o diário me foi trazido por uma pessoa que disse que seu pai ainda pode estar vivo. Ele está aqui na cidade. As palavras de Lúcia cortaram Zuleide como uma lâmina afiada. O pânico e a confusão a dominaram. Vivo? Meu pai está vivo! Se tudo isso é verdade, se modificou, e Zuleide percebeu que a neta estava prestes a revelar algo ainda mais devastador. Vovó, dizem que ele cometeu crimes, delitos realmente horríveis. E mais, alguns dizem que ele pode representar um perigo real, mais do que você imagina. Neste momento, um barulho nas proximidades a fez estremecer. As folhas, seus pensamentos, tudo em sua volta parecia se agitar. Zuleide não sabia o que pensar. Seu avô poderia estar vivo? E se resoluções ainda não conhecidas da história de sua família estivessem prestes a ser viradas do avesso? O que ela realmente sabia sobre quem era? Ela segurou a mão da neta. O sorriso de confiança que costumava ver, agora substituído por uma sombra de medo e incerteza. O que mais estava escondido nas entrelinhas dessa história? O que mais poderia ser revelado? Para onde isso tudo os levaria? O sol continuava a brilhar, mas dentro dela a tempestade só aumentava. A tensão que envolvia Zuleide se intensificava, como um fio prestes a romper. Os documentos em suas mãos pareciam vibrar com uma energia estranha. Cada palavra que ela lia a levava mais longe de si mesma, como se estivesse adentrando um labirinto de sombras. O calor do sol agora parecia um peso opressor, tornando o ar irrespirável. Então, um estalo na porta da frente fez seu coração disparar. Zuleide ergueu a cabeça, os olhos arregalados. Era sua neta, Lúcia, a única que ainda visitava frequentemente. A expressão dela estava carregada de emoção. Vovó, preciso falar com você. É grave. O tom de urgência na voz da menina a congelou em seu lugar. Ela sabia que Lúcia tinha apenas 20 anos, mas a determinação em seu olhar parecia velha e pesada, como uma carga que não deveria pertencer a uma jovem. Zuleide assentiu lentamente, gesticulando para que ela se aproximasse. O que aconteceu, meu amor? Lúcia respirou fundo. E Zuleide percebeu que a neta estava pálida. Descobri algo sobre o meu pai? E sobre você e seu pai, Valmir? O mundo parecia girar. O que você sabe sobre Valmir? As palavras saíram apressadas. Um eco do seu pânico interno. Eu fui investigar. Você sempre falou que ele foi um mistério. Mas eu encontrei um diário. O diário do meu avô. Ele estava escondido no sótão. Lúcia hesitou, a voz trêmula. Em coisas horríveis lá. O vovó, ele não era apenas ausente.
Ele fez coisas terríveis. Coisas que envolveram a sua mãe. Zuleide sentiu um nó apertar em seu estômago. O que exatamente está escrito nesse diário? Ele estava envolvido com gente muito perigosa e revelou que sua mãe sabia de tudo. Ela tentou proteger você e a família, mas... Lúcia se calou, o medo refletido em seu olhar. Quando finalmente continuou, as palavras foram como facadas. Ela falou sobre um acidente, um incêndio. E vovó dizia que seu pai nunca esteve realmente longe. Ele era parte daquilo. Parte da dor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Zuleide sentiu sua mente girar. As peças começaram a se conectar de uma forma que ela nunca imaginou. O que isso significa? Ela mal conseguia falar. O que meu pai tinha a ver com a morte da minha mãe? Eu não sei. Mas ele estava em contato com pessoas que não deveriam. E parecia que sua mãe estava tentando sair disso. Mas eles nunca deixaram. Tá tudo lá, vovó. Lúcia falava rápido, mas o desespero na sua voz era claro. Eu não sabia como te contar, mas o diário me foi trazido por uma pessoa que disse que seu pai ainda pode estar vivo. Ele está aqui na cidade. As palavras de Lúcia cortaram Zuleide como uma lâmina afiada. O pânico e a confusão a dominaram. Vivo! Meu pai está vivo! Se tudo isso é verdade. A expressão de Lúcia se modificou e Zuleide percebeu que a neta estava prestes a revelar algo ainda mais devastador. Vovó, dizem que ele cometeu crimes, delitos realmente horríveis. E mais, alguns dizem que ele pode representar um perigo real, mais do que você imagina. Neste momento, um barulho nas proximidades a fez estremecer. As folhas, seus pensamentos, tudo em sua volta parecia se agitar. Zuleide não sabia o que pensar. Seu avô poderia estar vivo. E se resoluções ainda não conhecidas da história de sua família estivessem prestes em ser viradas do avesso, o que ela realmente sabia sobre quem era? Ela segurou a mão da neta, o sorriso de confiança que costumava ver, agora substituído por uma sombra de medo e incerteza. O que mais estava escondido nas entrelinhas dessa história? O que mais poderia ser revelado? Para onde isso tudo os levaria? O sol continuava a brilhar, mas dentro dela a tempestade só aumentava. Nesse momento, uma estrondosa batida na porta fez a luz do dia parecer escurecer. Zuleide e Lúcia deram um salto, suas mãos se entrelaçadas, um medo claro em seus rostos. A batida perseverava, mais intensa, mais desesperada. Vovó, quem poderia ser? Lúcia sussurrou, a voz trêmula. Zuleide, sem conseguir falar, apenas avançou em direção à porta. Cada passo era uma batalha contra o horror que a invadia. Estava prestes a abrir, quando a porta estourou, revelando uma silhueta alta e inuma. O homem estava ofegante, os olhos arregalados com um sofrimento indescritível. Valmir, ele disse, e o nome ecoou na varanda como um trovão. Zuleide congelou. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O homem diante dela tinha o mesmo olhar intenso que ela sempre lembrara de seu pai, mas em vez de conforto, havia um vazio aterrador. Eu voltei, ele conseguiu dizer, a voz embargada de um peso muito maior do que qualquer uma poderia suportar. Precisamos conversar. Eles estão atrás de mim. E agora de vocês também. Neste momento, tudo parecia girar, a realidade se desvanecendo ao redor. O homem que havia sido uma sombra em sua vida agora estava ali, e com ele todo o passado que Zuleide tinha tentado esquecer. As verdades que não estavam prontas para serem reveladas e os segredos que agora ameaçavam não apenas sua vida, mas a de Lúcia. Um arrepio percorreu a espinha de Zuleide enquanto ela o encarava. O que mais ele poderia ter a dizer?
O que realmente estava escondido neste novo capítulo de sua vida? Valmir ficou parado na porta, o ar ao seu redor carregado de tensão. Zuleide sentiu o impacto de suas palavras reverberar em sua mente. Você voltou? E quando ela olhou em seus olhos, viu a dor, mas também algo mais. Um brilho de desespero de alguém que carregava segredos pesados. Precisamos conversar. Eles estão atrás de mim. E agora de vocês também. Aquelas palavras ecoaram no cérebro de Zuleide, seu coração acelerando. Quem? Quem está atrás de você? Sua voz saiu quase como um sussurro, o medo a apertando. Não é seguro aqui, Valmir disse, pisando para dentro. O cheiro de um passado esquecido o seguia. Sei que tudo isso parece confuso e não tenho tempo para me explicar, mas a verdade é que você nunca conheceu a verdadeira história. Lúcia estava em estado de choque, seus olhos saltando entre os dois. O que você está escondendo, vovô? Um segredo antigo, Valmir respondeu, a voz tensa. Sua avó não teve apenas uma mãe forte, mas uma história envolta em traições e dores. E eu estou aqui para corrigir os erros do passado. Erros! Zuleide interrompeu, a raiva borbulhando em seu tom. Você se ausentou por anos e agora vem com desculpas, falando sobre erros? Acabou a história de dar desculpas. Valmir, no entanto, não recuou. Havia muito em jogo, Zuleide. Sua mãe estava envolvida em algo que a tornava um alvo. Se eu tivesse lá, poderia ter mudado as coisas. Poderia ter salvado ela. A tensão crescia quando, de repente, houve um som alto de vidro quebrando. Todas as cabeças se viraram em direção à janela. O que foi isso? Lúcia ofegou, aproximando-se da cortina. Valmir se tornou um homem de ação, indo até a janela em um movimento veloz. Precisamos sair agora. Eles já estão aqui. Zuleide e Lúcia se entreolharam. Antes que pudessem fazer uma pergunta, Valmir puxou Zuleide e Lúcia para fora da varanda, através da porta dos fundos. A casa parecia estar viva, sentindo a urgência do momento. Para onde estamos indo? Zuleide perguntou, seu braço preso no dele. Para um lugar seguro, Valmir respondeu, em uma urgência silenciosa. Mas ao mesmo tempo, ela sentiu uma hesitação. Algo estava errado, muito errado. Ele não estava apenas fugindo, mas escondendo algo maior. Enquanto corriam pelo quintal, Zuleide teve uma visão fugaz de algo que a fez parar. Uma sombra se movia rapidamente através do bosque. Valmir, ela gritou, fazendo-se virar. O que está acontecendo? Então, no instante seguinte, o veículo escuro entrou em alta velocidade na estrada, os faróis iluminando a noite como um juiz pronto para executar uma sentença. Saia, agora! Valmir gritou, puxando Zuleide e Lúcia para a parte de trás de um carro velho estacionado. No entanto, antes que eles pudessem entrar, um homem apareceu do nada, armado. A visão do cano da arma fez o coração de Zuleide disparar. Valmir, você não deveria estar aqui. O homem gritou, uma voz que reverberava com poder e fúria. Ela não pode saber. Zuleide ficou paralisada, a mente correndo em um turbilhão. O que ele está dizendo, pai? Corra, Zuleide, não pare para olhar, Valmir gritou, colocando-se à frente dela. Mas a jovem não conseguia se mover. Havia algo mais. O rosto do homem aparecia familiar. Eles vão acabar com tudo, o homem disse, olhando diretamente para Zuleide, sua voz cheia de uma intensidade sombria. E você não faz ideia do que sua mãe realmente era. Ela estava envolvida com uma verdadeira face do mal. Zuleide, a cada palavra, sentiu o chão sob seus pés desmoronar. O que você quer dizer com isso? O Jinewon tinha a ver com tudo isso?
Ela não era uma vítima, Zuleide, o homem disse, uma expressão de desespero e raiva. Ela fez escolhas, e essas escolhas podem destruir você agora. Valmir se virou, seu olhar de medo se transformando em uma determinação feroz. Saia daqui, Zuleide, agora! Mas a bomba havia sido lançada, e com ela a verdade se espalhou como um incêndio. E se havia segredos ainda mais sombrios que uniam sua história à de Valmir, um passado que ela nunca poderia ter imaginado? O homem armado estava prestes a avançar, e Valmir estava pronto para se pôr entre ele e sua família. Mas Lady, agora ainda mais confusa, sentiu que todas as verdades que lhe foram ocultadas estavam prestes a emergir. A pergunta ecoava em sua mente. Quem era ela realmente, se nem seu próprio passado era o que parecia? E antes que pudesse responder a si mesma, tudo explodiu em uma cacofonia de gritos e ordens, a escuridão se lançando sobre eles, como um manto ao cair da noite. O homem armado encarou Zuleide, os olhos frios e determinados. Você não faz ideia do que sua mãe realmente era. Ela estava envolvida com pessoas perigosas. Ele moveu a arma lentamente, tentando calcular a distância, como se cada movimento pudesse desencadear um desastre. Valmir estendeu a mão, como se pudesse proteger Zuleide e Lúcia, mas o ar entre eles estava carregado de tensão. É melhor vocês irem embora, agora! O desespero em sua voz ecoou na noite. Mas ele mal teve tempo de terminar. Uma série de tiros estourou, fazendo a varanda vibrar. Zuleide gritou, a adrenalina disparando em seu corpo. Corre! Valmir gritou, puxando-as para trás dele. Ele sabia que o perigo estava a poucos passos e que o tempo estava se esgotando. A confusão tomou conta e Zuleide se sentiu perdida. A mente girava enquanto tentava processar. Sua mãe envolvida com pessoas perigosas? O que isso significava? Eram aquelas as razões para a ausência de Valmir? Mas não havia tempo para pensar. Eles precisavam se mover. Na correria, a voz do homem ressoou novamente, cortante. Você não pode fugir da verdade, Zuleide. Sua mãe fez escolhas. E essas escolhas te levarão à ruína. A intensidade de suas palavras fez o coração dela disparar. O que mais poderia estar escondido nesse passado que se desdobrava diante dela como uma tempestade? Valmir puxou Zuleide e Lúcia para o carro. E Zuleide, em um impulso, encontrou sua mão firme na porta. O que você sabe sobre a minha mãe? A pergunta saiu como um grito, a confusão e a dor concentradas em uma única frase. Valmir a olhou, um olhar carregado de tristeza e segredos não revelados. Ela não era a mulher que você pensa, Zuleide. Nesse instante, a porta do carro se abriu bruscamente, revelando uma figura familiar. Era Aparecida, sua falecida mãe. Zuleide paralisou, um choque frio percorrendo sua espinha. Aparecida estava ali, com um olhar firme e um semblante que misturava determinação e desespero. Mãe, como? A voz de Zuleide falhou, enquanto sua mente tentava entender o que estava acontecendo. O homem armado pareceu hesitar, a expressão mudando de raiva para surpresa. Ela não pode estar aqui? Não pode, murmurou recuando um passo. Saia da frente, Zuleide, esta não é a hora, Valmir exclamou, já em movimento. A tensão estava no auge. Você precisa ouvir, filha. Aparecida gritou, a força na voz dela ressoando. Eu fiz escolhas. E elas te colocaram em perigo. Mas você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite, sobre o incêndio. Zuleide não conseguia acompanhar. Mas você está morta. Como você pode estar aqui? As palavras doeram como se fossem um golpe. Eu voltei para te proteger, Aparecida disse, dando um passo à frente. Valmir não é quem você pensa. Ele está envolvido em algo muito maior, algo que nos uniu em dor e traição. Zuleide sentiu o mundo girar,
cada revelação, adicionando páginas a um livro que ela não sabia que existia. O homem armado parecia mais uma sombra agora. A confusão tornando-se um turbilhão de emoções. Valmir estava paralisado. Você não deveria estar aqui, Aparecida. Isso é perigoso demais. Mas a mãe de Zuleide não recuou. Eles nunca pararam de nos perseguir. E você, Valmir, sempre foi parte disso. Tem um papel que deve cumprir. As palavras caíram pesadas, revelando um conflito que se arrastava há anos, marcado por desconfiança e segredos. Zuleide mal conseguia respirar. Então você e ele, vocês estão juntos nisso? A traição a atingiu com força. O que significava tudo isso? Aparecida olhou para a filha, uma mistura de amor e dor em seu rosto. Não é o que você pensa. A história é muito mais complexa. Eu não queria que você soubesse. Tentei me afastar por sua causa. Valmir sempre estivera nos limites da minha vida, mas eu não consegui cortar os laços. E se agora ele está aqui, é porque a verdade não pode ser silenciada. Antes que pudesse entender tudo, a sirene de uma viatura soou ao longe. O carro de polícia estava a caminho. Nós precisamos ir, Valmir gritou, mas Zuleide estava paralisada. O labirinto de mentiras começou a se formar à sua frente. A verdade não era apenas sobre Valmir ou seu passado. O que mais ela não sabia? Valmir, sua mãe, o homem armado, a conexão entre todos eles. Zuleide teve a sensação de que estava no centro de um jogo perigoso, onde cada movimento poderia mudar tudo. Enquanto o carro de polícia se aproximava, Zuleide sentiu o peso da decisão em suas mãos. O que ela faria agora? O que escolheria entre o amor e a verdade? E com Aparecida ali, a linha entre passado e presente se desvanecia, deixando um novo mistério diante dela. Zuleide notou a agitação no olhar de sua mãe, Aparecida, e a tensão no corpo de Valmir. O homem armado parecia um espectro, alguém que trazia sombras do passado para o presente. E a proximidade da viatura policial só aumentava a confusão. Ele estava ali, diante dela. Mas como poderia existir? O choque gelava suas veias. O silêncio se tornava opressor. Aparecida segurou firme os braços na filha, seu olhar penetrante, transmitindo a urgência do momento. Zuleide, você precisa entender. A verdade sobre sua mãe vai além do que você imagina. Eu sempre fui forte, mas também cometi escolhas erradas. E Valmir? Ele não é o que você pensa. Zuleide se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Então você está dizendo que ele não foi apenas ausente? Que ele estava envolvido em algo mais? A incredulidade escorria em sua voz. Antes que Aparecida pudesse responder, o homem armado disparou. Não contra Valmir, mas em direção à Aparecida. O tempo pareceu congelar. O som do tiro ecoou, cortando o ar como uma lâmina afiada. Zuleide gritou, o terror consumindo-a enquanto via sua mãe cair, como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. Não! Valmir se lançou para a frente, mas já era tarde. Aparecida estava no chão. Uma poça de sangue começava a se formar sob ela. Zuleide paralisou, o desespero tomando conta. Mãe! Mãe! Sua voz saiu em um lamento agonizante, a visão dentro de sua mente se escurecendo. O homem armado recuou, seu rosto apresentando uma mistura de alívio e horror. O que eu fiz? Ele balbuciou, mas Valmir não teve tempo para se concentrar em suas palavras. Em um instante, ele se virou, a raiva tomando conta de seu ser, e balançou o corpo pesadamente em direção ao agressor. A fúria era palpável, eletrificando o ar entre eles. Você não deveria ter feito isso! Valmir gritou, avançando para o homem. O movimento era rápido, quase instintivo, mas Zuleide estava paralisada, seus olhos fixos no corpo da mãe, que se contorcia no chão, a faca da dor cravada no coração. Era para ser diferente, o homem disse, em um sussurro, a voz traindo sua própria culpa. Ele olhou para Zuleide com um peso que ela não conseguia entender. Você não sabe quem sua mãe realmente era. A
As palavras penetraram a confusão que a envolvia. O que ele queria dizer? O que mais havia a ser revelado? O homem parecia saber mais do que deveria, e isso a deixava ainda mais inquieta. Valmir estava agora em pé entre os dois, a tensão palpável como uma tempestade prestes a se desatar. Mas Zuleide não ouvia nada. Sua mente fervilhava. O que você sabe? O que minha mãe fez? Eu só estou aqui para finalizar o que começamos. O homem respondeu. O toque de qualquer tipo de empatia se perder em sua voz. Zuleide finalmente se aproximou do corpo de sua mãe. O olhar de Aparecida buscou o dela, os olhos cheios de dor e amor. Filha, o sussurro de Aparecida era quase inaudível, mas Zuleide sentiu. A conexão que sempre teve com a mãe estava prestes a ser cortada. Não, mãe, não me deixe, não agora. Eu preciso de você. Mas as palavras caíam em um burburinho, perdidas no ar carregado de desespero. A sirene do carro de polícia finalmente rompendo a tensão, anunciando a chegada da ajuda. Oh, do maior desastre! Afinal, que verdade os homens de farda poderiam herdar? Valores, dores, segredos. Porque a verdade parecia se dissipar junto com o sangue no chão. Valmir estava frente ao homem, mas foi Zuleide quem fez um movimento. Ela parou a poucos passos da mãe caída, o peso da revelação se instalando, e berrou pela última vez. Mãe, você não pode ir. O que mais eu não sei? Mas o silêncio foi a única resposta. O homem armado não recuou. E o homem que esperava fazer a diferença, agora estava à beira de perder tudo. Nesse momento, Zuleide se deu conta. O passado que ela temia, a verdade sobre sua mãe e a ausência de Valmir eram apenas fragmentos de uma realidade muito maior. O que se desenrolava diante dela estava prestes a transformar tudo. O que estava em jogo era muito mais do que uma simples narrativa. Era a própria vida dela. Mas então, de repente, Zuleide sentiu seu celular vibrar em seu bolso. Um toque familiar e, ao mesmo tempo, aterrador. Ao olhar na tela, a mensagem era clara e definitiva. Você não sabe quem está cercando você. Lembre-se, tudo o que você conhece pode mudar em um instante. Um novo mistério se avizinhava, e Zuleide percebeu que as respostas que buscava estavam mais distantes do que ela imaginava. O que faria agora? Quem estava realmente atrás dela? O que mais ela não sabia? Zuleide sentiu seu coração disparar. A mensagem em seu celular era como um alerta de incêndio. Você não sabe quem está cercando você. Lembre-se, tudo o que você conhece pode mudar em um instante. Ela ficou paralisada, o pânico a invadindo. O que isso significava? Valmir olhou para ela, seus olhos carregados de desespero. Dê a mão, Zuleide. Precisamos agir agora. O som da sirene se aproximava rapidamente, e a linha entre a segurança e o perigo tornava-se cada vez mais tênue. Mas antes que pudesse se mover, tudo mudou em um instante. Uma explosão cortou o ar, obrigando Zuleide a se jogar para o chão. O homem armado havia detonado alguma coisa. Uma bomba? Uma granada? O eco da explosão ressoou, e pedaços de madeira e vidro voaram por toda parte, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. As chamas dançavam, engolindo tudo ao redor, e a visão se tornava cada vez mais turva. Zuleide tentou avançar, mas a dor de ver sua mãe naquele estado a paralisava. Mãe! Mãe! Os gritos rasgaram sua garganta enquanto o calor tomava forma ao seu redor. O homem armado estava de pé, sua expressão mudando,
revelando uma fúria insana que deixou Zuleide em choque. Eles não vão parar. Sua mãe nunca deveria ter se metido nisso. O homem gritou, sua voz misturando raiva com a ideia de um orgulho devastado. Ele gesticulou com a arma. Mas então, um brilho de reconhecimento cruzou seu olhar. Você é a filha dela. Não vejo como você pode se meter nisso. Neste momento, Zuleide sentiu o chão desmoronar ao seu redor. Mais uma vez. Como você sabe quem eu sou? A verdade começou a escorregar, mas uma revelação maior se aproximava. Valmir perdeu o equilíbrio e o homem armando a arma, mas algo em Zuleide a fez parar. Espere! Ela gritou. O que estava acontecendo? O que sua mãe fizera que havia gerado tanto ódio? O homem se virou lentamente, seu olhar mais sombrio. Você realmente não sabe, Zuleide? Sua mãe não era apenas uma vítima. Ela foi uma líder, uma jogadora nesse jogo podre. E eu fui um peão, usado e descartado. O homem olhou para Valmir, um sorriso cruel cruzando seu rosto. Mas agora estou aqui para finalizar o que ela começou. O estômago de Zuleide se revirou. O que você está dizendo? O que sua mãe fez? A fumaça começava a se dissipar e a verdade estava prestes a desmoronar. O barulho da viatura policial ainda ecoava, mas agora isso parecia irrelevante. Contudo, a revelação que se formava ali era bem mais perigosa. Valmir ergueu-se, mas um golpe do homem o derrubou novamente. Ele estava por trás de tudo. O incêndio não foi acidente. Sua mãe e eu. Nós tínhamos uma conexão. Péssimos negócios, Zuleide. Eram vidas em jogo. Ela nunca deveria ter te envolvido nisso. Não, isso não pode ser verdade. Zuleide gritou, o coração batendo forte. Queria acreditar que tudo era uma mentira, mas cada palavra do homem parecia fazer sentido. Aparecida, sua mãe, envolvida em algo tão sombrio. O que mais ela havia escondido? Enquanto Valmir lutava para se recompor, Zuleide estava a um passo de descobrir sua própria verdade. Mãe, o que você me escondeu? As palavras saíram como um grito, a dor a atormentando. Nesse instante, uma nova explosão ressoou, seguida do som de metal retorcido. O carro da polícia havia sido atingido de um ataque inesperado, e as chamas começaram a devorar tudo ao redor. O desespero estava em cada canto, iluminando a verdade que começava a ser revelada. Valmir virou-se para Zuleide, e algo em seu olhar mudou. Você não pode confiar em mim, disse ele de repente, uma sombra passando por seu rosto. A verdade é mais do que você pode suportar. Então, na confusão, Zuleide se deu conta de que cada pessoa ali tinha mais segredos do que o peso das chamas sobre suas cabeças. Ela não sabia mais em quem confiar, nem qual era a verdadeira história. Valmir, o que você escondeu sobre essa conexão? E quanto a você, quem é você, realmente? Antes que pudesse esperar pela resposta, a sala explodiu em chamas, lançando luz e fumaça. A verdade estava à beira de se revelar. E a única certeza que Zuleide tinha era que a vida dela nunca mais seria a mesma. O que ocorreu em meio a todo aquele caos seria uma revelação importante. E enquanto as chamas a cercavam, ela sentiu que a batalha estava apenas começando. A fumaça ainda pairava no ar, misturando-se com a confusão que se apossava de Zuleide. Enquanto ela tentava entender o que havia acabado de acontecer, o homem armado hesitou, sua expressão mu. Ele olhou para a Aparecida e então para Valmir, um vislumbre de arrependimento atravessando seu rosto. Você não deveria estar aqui, Aparecida, ele gritou, sua voz carregada de desespero. Você tinha que ficar longe disso. O som estava ensurdecedor, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Zuleide estava paralisada, ainda em choque após ver sua mãe caída. Mas havia algo mais acontecendo ali,
algo que a conectava a esta realidade insuportável. O homem, sem querer, acabou revelando uma fraqueza. Nossa história não acabou, ele disse, a voz quase um sussurro. Você não sabe o que estava prestes a acontecer, Zuleide. A verdade sobre você está prestes a ser revelada. Zuleide sentiu um frio na espinha. Sobre mim? O que você quer dizer? A urgência preenchia cada palavra sua. Olhos arregalados, coração na garganta. A dor misturava-se com a esperança de que havia algo grandioso por vir. Valmir se virou, os músculos tensionados como um arco prestes a se soltar. Mas Zuleide não se importava mais. Uma revelação estava se formando, e toda a sua vida parecia girar em torno disso. O homem armado deu um passo à frente. O incêndio, a conexão entre vocês, foi o que sempre esteve acima do jogo, Zuleide. Ele havia começado, e Zuleide, presa entre a curiosidade e o medo, só queria que ele continuasse. O que aconteceu quando você era criança foi só o começo. Seus poderes. E o que você realmente é? Sua mãe estava tentando proteger você de mim. E agora? Zuleide balançou a cabeça, seu coração batendo forte. O que você está dizendo? Que tipo de poderes? As palavras saíram rasgadas como se cada uma fosse um golpe. A turbulência em sua mente tentava entender. Mas o homem não parou. Sim, poderes. Você é especial, Zuleide, assim como sua mãe. E eles sabem disso. O incêndio não foi um acidente, mas uma tentativa de eliminar a linhagem, a força que existe em vocês. Eles não querem que a verdade venha à tona. Valmir olhou para ela, a dor estampada em seu rosto. Zuleide, isso não pode ser verdade. Apenas um instante, mas o tempo parecia ter parado. Zuleide sentiu-se puxada entre as palavras. Poderes? Sua mente girava com a possibilidade. O que estava acontecendo? E mais importante, a quem acreditar? Neste momento, uma nova explosão estourou do lado de fora, fazendo o chão tremer. A pressão do momento aumentou e Zuleide tomou a decisão. Mãe, me conta tudo, implorou, sentindo as lágrimas escorrem pelo rosto. Era hora de enfrentar os segredos. Não importava a dor, mas antes que a Aparecida pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Um tiroteio começou, a confusão tomando a varanda. Ecos de gritos misturavam-se ao barulho ensurdecedor. E enquanto todos olhavam para o lado de fora, um homem sob uma capa escura irrompeu pela porta de trás, vindo de onde nunca imaginaram que ele pudesse aparecer. Era um homem idoso, com um olhar que transmitia sabedoria e dor. Zuleide, ele gritou ofegante. É mais profundo do que você imagina. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe e sobre o porquê de tudo isso. Zuleide piscou, a mente sobrecarregada por uma nova presença. Quem é você? Perguntou, a desconfiança se misturando ao desejo de saber. Sou o avô que você nunca conheceu, ele disse, a voz trêmula, como se o peso de gerações estivesse nos ombros dele. E sua vida está em perigo. Sua mãe era uma guardiã, e você é a chave para destrancar segredos que eles desejam esconder. O ar ficou pesado com a revelação. Zuleide mal conseguia processar. O que ele queria dizer com guardião? E por que ela era a chave? A conexão entre família e passado estava prestes a desmoronar, mas ao mesmo tempo abrir um mundo novo. O que mais estavam escondendo? Valmir, Aparecida e agora um avô desconhecido. Cada resposta parecia mais distante. O pânico se instalou, e entre a fumaça e a escuridão, Zuleide sentiu uma onda de determinação crescer dentro dela.
Era hora de descobrir a verdade, por mais aterradora que fosse. O homem armado parou com a boca aberta, o olhar trocando entre Zuleide e o avô. Você não pode deixá-los descobrir que você está aqui, ele implorou, a voz quase um sussurro. Você pode ser o segredo que eles querem destruir, Zuleide. E mais uma vez, o mundo à sua volta parecia desabar. Uma nova realidade se formava, e com ela, uma nova luta estava prestes a começar. O que significava descobrir a verdade sobre seus poderes? E o que ela realmente seria nessa guerra? O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Tudo o que Zuleide conhecia estava prestes a mudar radicalmente. E no fundo, a vontade de saber poderia ser sua melhor arma ou a maior maldição. Zuleide ficou paralisada. O avô, que ela nunca conheceu, estava ali, em meio ao caos. O que ele disse pesava como chumbo em seu coração. A verdade sobre sua linhagem. O que mais ele sabia? Ela queria perguntar, mas toda a cena à sua volta estava desmoronando. A fumaça se espalhava e o calor do fogo aumentava. Zalmir estava tenso, lutando para saber o que fazer. Você não sabe o que está em jogo, Zuleide. Precisamos sair. Suas palavras cortaram a confusão, mas Zuleide ainda olhava para o avô, buscando respostas. O homem armado parecia hesitar, sua expressão cheia de incertezas. Por favor, me diga a verdade. A voz de Zuleide estava trêmula, mas havia um desespero que não podia ignorar. O avô se aproximou, seus olhos intensos como se quisesse transmitir algo de vital importância. Sua mãe, Zuleide, fez um pacto. E isso a ligou a forças que você não pode imaginar. Antes que pudesse processar aquelas palavras, o homem armado deu um passo à frente, como se estivesse prestes a atacar novamente, e Valmir se posicionou entre eles. Não, você não vai machucar minha filha. O tom de luta em Valmir era feroz, mas Zuleide estava presa em um turbilhão de revelações e dúvidas. O avô olhou para o homem, e então voltou seu olhar para Zuleide, sua voz firme. Você precisa romper com esse ciclo. Zuleide, a linhagem que pertence a você não é só um sobrenome. É um legado. E se você ignorar isso, vai perder tudo. Tudo? Que mais posso perder? Minha mãe está ali no chão. Zuleide gritou, as emoções explodindo. A fúria dava lugar a uma dor lancinante ao olhar para a Aparecida, que parecia fragilizada e distante. O homem armado estava à espera, como se o destino de todos estivesse prestes a ser decidido ali. E então, de repente, uma nova figura surgiu na entrada da casa. Uma mulher alta, com um ar de autoridade, cheia de cicatrizes visíveis no rosto. O que está acontecendo aqui? Sua voz era como um trovão, reverberando por todo o ambiente e atraindo a atenção de todos. A atmosfera mudou. Zuleide sentiu uma conexão instantânea com a mulher. Ela é irmã da sua mãe. Sussurrou o avô, quase como uma confissão. A tia que você nunca conheceu. A revelação caiu. Você precisa vir comigo, Zuleide. Há coisas que não podemos discutir aqui, disse a mulher, cruzando os braços. O homem armado olhou para a nova chegada, e Zuleide percebeu a forma como ele hesitou. Você não pode levá-la, não depois do que aconteceu, disse ele, quase em pânico. Não sou a única ligação ao seu passado, Zuleide, a mulher disse, firme e direta. Sua mãe fez escolhas que afetaram todos nós. Mas você pode mudar isso. Pode revertê-lo. Zuleide sentia sua cabeça girar. Mas, o que isso significa para mim? Sua voz saiu falha, tentando conectar todas as partes. E o incêndio? O que realmente aconteceu ali? A mulher respirou fundo, seu rosto mostrando uma mistura de preocupação e tristeza. Ninguém achava que você estivesse viva. Até mesmo a sua mãe. E quando ela fez o pacto, todos os envolvidos começaram a ser caçados. Isso inclui você. Com essas palavras, Zuleide sentiu a realidade se fragmentar mais uma vez.
O homem armado olhou agora diretamente para Zuleide. Seus olhos cheios de uma dor que ela nunca esperou ver. Você não faz ideia do que está em jogo, mas vai ter que escolher um lado. E essa escolha pode significar a diferença entre a vida e a morte. Com essas palavras, uma nova explosão sacudiu o chão. O mundo ao redor dela transformando-se em um caos. O que significava escolher um lado? O que mais estaria escondido além de tudo o que ela já havia perdido? Essas perguntas martelavam em sua mente. Zuleide olhou para Valmir, depois para o avô e finalmente para a mulher que acabou de conhecer. Aquelas caras eram sua família, mas o que mais ela ainda não sabia? Enquanto o fogo crepitava e ecoava a batalha, a vida de todos parecia estar pendendo por um fio e uma decisão precisava ser tomada. Mas como escolher o que se desconhece? A verdade estava prestes a ser revelada e as reviravoltas não paravam. E com cada grito e cada sombra, Zuleide percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O destino a aguardava e a verdade poderia libertá-la ou aprisioná-la para sempre. Zuleide encarou todos, a mente fervilhando com tudo o que ouvira. O avô, a tia, o homem armado, Valmir. Era como se a vida dela tivesse se transformado em um jogo de xadrez, onde cada movimento revelava peças que ela nunca soubera que existiam. O chão tremeu sob seus pés com a pressão da verdade, e a fumaça ao redor parecia sufocá-la. Zuleide, a sua mãe fez escolhas, a tia disse com um olhar firme. E essas escolhas precisam ser corrigidas. Se continuarmos nesse caminho, o sangue dela nunca será vingado. Os olhos de Zuleide se encheram de lágrimas. Vingar? Vingança não traz a minha mãe de volta. A tensão aumentava, cada palavra uma faca no coração. A verdade que tanto buscar agora parecia mais pesada do que qualquer mentira. Mas é isso que eles querem. Eles estão atrás de você porque você representa o que ainda pode ser salvo. O homem armado disse, seu tom subitamente fervoroso. Eles esqueceram da força que existe em sua linhagem. E você precisa lutar. Com o barulho da sirene se aproximando, Zuleide sabia, o tempo estava se esgotando. E se tudo o que eu fizer não for o suficiente? E se eu não for forte o bastante? As palavras saíram em um súbito desespero. Valmir se aproximou, seus olhos determinados. Você é mais forte do que imagina, Zuleide. Eu vi a coragem na sua luta. Vai chegar um dia em que você vai ter que escolher. E quando esse dia chegar, lembre-se do que sua mãe fez. Lembre-se de quem você é. Um silêncio pesado pairou no ar. A conexão com sua história, com seu passado, ardia dentro dela. A vida que pensava conhecer se desmoronava, mas ao mesmo tempo um novo caminho se abria. A tia começou a puxar Zuleide em direção à porta, mas ele ainda estava lá, olhando para ela como se esperando algo mais. A verdadeira batalha está apenas começando, e você não pode enfrentá-la sozinha. O alerta dele deixou uma marca na mente de Zuleide. Eu não sei como lutar, ela gritou. Você vai aprender, respondeu o homem armado, com um brilho de firmeza na expressão. Você terá que abraçar o que é e se tornar quem deve ser. Seus poderes vão despertar. Você só precisa acreditar. Com essas palavras ecoando em seu coração, Zuleide finalmente deu um passo à frente. O que a esperava não poderia ser mais assustador do que perder sua mãe e sua vida. Está bem, disse, determinada. Estou pronta para enfrentar o que vier. Nesse instante, lágrimas escorriam pelo rosto da tia, enquanto a fumaça começava a dissipar e os ruídos do mundo exterior retornavam. Zuleide não tinha todas as respostas, mas tinha sua família ao lado.
E antes que pudesse reagir, as sirenes se aproximaram. A noite estava repleta de confusão e novos desafios. Os olhos de Zuleide brilharam com uma nova luz. As sombras que a cercavam agora não podiam mais dominá-la. O que estava por vir era um vazio aterrador, mas uma parte dela sentia a centelha da esperança. "Nós vamos derrotá-los!" exclamou, segurando a mão da tia com firmeza. As portas da verdade se abriram, e Zuleide começava a perceber que sua jornada estava só começando. Ela tinha muito que descobrir e muito para se perguntar. O que mais sua mãe havia feito? Quem realmente era ela? E, acima de tudo, que perigos se escondiam nessa nova vida? O futuro não era certo, mas pela primeira vez, Zuleide sentia que poderia ser a arquiteta de seu próprio destino. E enquanto os primeiros raios do dia começavam a romper no horizonte, com Valmir e sua nova família ao lado, ela sabia que o caminho seria longo. Mas o mistério de sua linhagem a aguardava. Agora, querida audiência, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa saga inacreditável. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de